Boa noite! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, que é um tema super importante para toda a comunidade neuroatípica. E para nós nos habituarmos com o tema, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela, eu sou psicóloga e eu trabalho com os neurodivergentes, com a comunidade atípica, há mais de 20 anos. Então, é uma baita história, né? Eu sou especialista em transtorno do espectro do autismo, sou especialista também em ABA, que é a análise do comportamento aplicada em TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também deficiência intelectual. Bom, pessoal, a minha história começou bem antes de eu me formar, que eu fiz estágio com deficientes auditivos, assim, quando eu estava na faculdade. Por quê? Porque eu achei que mesmo quem tem algum tipo de deficiência, ela tem que ter bem-estar, tem que ter qualidade de vida e tem que ter liberdade quanto ao seu diagnóstico. Então, eu resolvi estudar para poder ajudar toda a comunidade atípica, seus familiares, né? E depois que eu me formei, eu fui trabalhar na PAI, daqui da minha cidade. Para quem não me conhece, eu sou de Ituverava. Então, pessoal, foi muito bom conviver com as famílias, conviver com as crianças, adolescentes e adultos que eu atendia na PAI, e depois eu fui para o SER, onde eu tive o prazer de estar com mais adultos e idosos, porque eu vejo muito que o autismo está muito ligada à infância, adolescência, e fala sobre os primeiros sinais, os sintomas, leva para as terapias e etc, né? Mas a gente se esquece que os autistas crescem. Os autistas viram adultos. E o mais importante, tem pessoas que são adultas e recebem um diagnóstico tardio de transtorno do espectro do autismo. Aí você me pergunta, Elisângela, como é possível isso acontecer, né? Isso é possível acontecer e isso é muito frequente acontecer. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo e são nível 1 de suporte, elas não tiveram prejuízos escolares, elas não tiveram as dificuldades de fala, elas conseguiram se desenvolver, academicamente falando, muito bem durante a fase da infância e adolescência. Só que não foi prestado atenção, foi negligenciado alguns pontos da infância dela que vieram a eclodir na fase adulta, né? Por quê? Vamos fazer uma pergunta agora e eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu adoro interagir com quem está me ouvindo, com quem vem aqui sempre prestigiar minhas lives.
uma boa noite para você, Tamires, o Guto e a Luciana também, a Guete, o Héctori, minha mãe. Um abraço para vocês. Bom, pessoal, você já se sentiu diferente a vida inteira? Como se sempre tivesse atuando, como se sempre você fosse um ator na sua vida, durante sua socialização, e chega à noite você está extremamente cansado ou cansada. Quem quiser, digite eu. Já me senti assim. E acredito que tenha sido muito difícil essa fase do desenvolvimento lá atrás, né? Porque a pessoa se sentia não pertencente a nenhum grupo, ela tinha interesses específicos, restritos. Ela pensava assim, não é assim que eu quero me comportar, mas é assim que a maioria se comporta, então eu vou fazer assim, né? Então, sim, né, eu vejo alguns eus aqui, e isso sempre foi complicado, não é verdade? Bom, agora eu vou falar para vocês o porquê de haver os diagnósticos tardios na fase adulta do transtorno do espectro do autismo. As pessoas que são diagnosticadas na fase adulta, conforme eu falei para vocês, elas passaram bem, entre aspas, né? Bem pelas fases da infância e da juventude, e chegou na fase adulta, ela estava se sentindo deslocada, né? E ela estava se sentindo diferente. Então, esses diagnósticos tardios, por a pessoa ter passado muito bem, academicamente falando, escolar, né? Não teve a presença de dificuldades escolares, uma presença de déficit intelectual. Então aí ela foi passando bem todas as fases. Então isso significa que os diagnósticos tardios da fase adulta são, na maioridade, de nível 1 de suporte. Porque o autismo, ele é um espectro, conforme eu disse, né? É uma grande nuvem onde estão transitando todas as pessoas que são autistas. E ser autista não é ser igual. Todo autista é um ser único. Ele tem as suas dificuldades, os seus prejuízos, mas lembre-se bem, para ser um autista, tem que haver prejuízos desde a infância, que são os prejuízos na comunicação social, na interação social, interesses restritos e repetitivos. Elisângela, ficou meio bagunçado, me explica o que é cada um desses? Claro, estamos aqui para isso e eu espero que vocês me mandem bastante perguntas, porque eu adoro. Então, pessoal, comunicação social, o que quer dizer? Quer dizer que você consegue fazer mandos com a sua comunicação verbal. Por exemplo, eu tô sentindo sede, eu quero água. Então, eu pedi água. Por favor, eu quero água. Ou senão, eu quero água.
né? E aí eles me entregam um copo de água, eu bebo. Eu consegui me comunicar para que o outro entenda? Sim, consegui. Agora, assim, quando tem falhas na comunicação, você não consegue fazer um mando ou ser entendido com total eficiência. E quando o adulto ele não tem deficiência intelectual, né, por isso que ele está no nível 1 de suporte, depois eu falo sobre os suportes para vocês, o que acontece? Ele pensa assim, bom, eu consigo ter uma comunicação de mando, né? Consigo ter uma comunicação de questionar as minhas necessidades, mas não consigo ter uma interação social suficiente. Que é aquilo que as pessoas ficam chamando o autista de esquisitão. Ah, fulano é meio esquisitão. Fulano é meio diferentão, né? E fulano não tem empatia. Ele não consegue ler no meu rosto que eu tô chateado, ou que eu tô chateado, ou que eu estou triste, ou que eu estou bravo. Ele não se importa comigo. Mas na verdade ele tem esse déficit. Déficit, quando eu falo, é falta. Ele tem essa falta, né? Aí interação social. O autista tem muita dificuldade em iniciar uma conversa, iniciar uma interação, porque ele não consegue ter um repertório totalmente típico. Típicos são as pessoas que não são neurodivergentes, né? Então, tem muita dificuldade em iniciar uma interação social e de manter também, né? Porque ele não gosta de conversar passando o tempo, né? Igual a gente fala, vamos sentar aqui, vamos fofocar, vamos falar, se não for do interesse dele. Então, assim, a comunicação é simplesmente por necessidade ou por masking, né? Quando você está mascarando os seus interesses. Agora, assim, quando há um hiperfoco no meio disso, ele é capaz de ficar horas e horas falando, conversando sobre o hiperfoco dele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo qualquer aqui, tem a pessoa que gosta muito de computador, ele é hiperfocado, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser capaz de ficar horas e horas conversando sobre placa-mãe, sobre software, sobre não sei o que. Vai até esquecer de comer, de beber água, de fazer tudo. Mas são coisas que são o hiperfoco dele, que são os assuntos que dão prazer, né? O assunto que você fica hiperfocado, ele entende sobre tudo o que é do interesse dele, né? Então, assim, e ele também não tem dificuldade na reciprocidade. Por exemplo, assim, eu estou conversando, aí eu aguardo a sua resposta, né? Eu falo assim, nossa, hoje o dia tá bem nublado, vai chover bastante, tô com medo de sair na rua. Ponto. Aí a outra pessoa vai falar, nossa, é mesmo, esses dias eu saí na rua, tava chovendo, meu guarda-chuva virou, lá. Agora a pessoa que é autista não, vai falar assim,
Aí vai pensar assim, por que será que ele quis me comunicar isso, hein? Estranho. Deixa eu falar sobre a placa-mãe. Aí, e não fique esperando uma resposta sua, de jeito nenhum. Porque ele quer falar, né? E aí, alguém deve estar pensando, será que eu sou autista? Né? Será? Já te disseram que você é literal demais? Já te disseram que você é uma pessoa muito intensa quando vai falar sobre o que você gosta? Ou quando vai falar sobre as suas sensações? Já disseram que você é uma pessoa intensa? Já disseram que você é cheio de manias, enjoado demais para comer, enjoado demais para fazer amizade, para estar em algum lugar, muito sensível com sons, com qualquer tipo de coisa assim que seja intenso, né? Então, assim, quero falar para vocês, né, que conforme eu estou falando com vocês, os adultos que foram diagnosticados nessa fase adulta, quer dizer, tiveram um diagnóstico tardio, eles são, na maioria das vezes, nível 1 de suporte, porque lá atrás, na infância, não tiveram prejuízos aparentes, principalmente escolares. Porque geralmente, quando é de nível 2 e nível 3 de suporte, é muito aparente, né? E a escola mesmo fala, olha, seu filho está apresentando alguns sinais, alguns sintomas, não está conseguindo aprender, leva ele no médico. Agora, quando há ausência disso, a escola não comunica. Mas não significa que não há sofrimento. Geralmente foram crianças que não se sentiam pertencentes a grupos, né? Crianças que tiveram dificuldade em algumas texturas de alimento, de roupa, muito rígido na rotina, precisava de uma rotina para se sentir seguro, né? E às vezes assim a gente pensa que são até coisas bobas assim, de passar no mesmo lugar para ir para a escola ou para ir para as terapias, né? E fala assim, não, eu tenho que passar por aqui, eu tenho que passar por aqui. E isso, na fase adulta, não desaparece. Porque o autista, criança, ele se torna um autista adulto. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, assim, a gente tem que pensar que tem que haver um lugar para todos. Para todos se desenvolverem e terem um bem-estar e qualidade de vida. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, para minha família, assim, que a gente nasceu para ser feliz. A gente não nasceu para ser triste, não. Vamos embora consertar o que está sendo difícil para a gente? E é para isso que eu estou aqui, hoje conversando com vocês. Depois, pessoal, tudo que eu disser sobre terapias e outras informações, eu vou deixar descrito no final da live, tá? Bom, pessoal, e aí
esses adultos, eles já são adultos, né? Cresceram, não tiveram o seu diagnóstico, não tiveram a sua terapia. E aí eles começam a apresentar sinais de exaustão. Elisângela, mas lá na infância, eles não apresentavam esses sinais? Apresentavam, mas eram negligenciados. Que a família falava assim, ele tá com preguiça. Aí ele não dormiu bem à noite. Ele é esquisito igual o pai, esquisito igual o tio. E a gente sabe que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quer dizer, a pessoa já nasce com ele e é genético. Então, assim, logicamente ele vai ter alguém parecido e alguém bem próximo. E às vezes, alguém que não foi diagnosticado na infância, casou, teve filhos. Os filhos apresentaram sinais que são muito parecidos com os deles, mas agora bem evidentes. Então aí o filho vai para a terapia, tem o laudo de autista e de repente esse adulto se descobre autista também. Já aconteceu isso muitas e várias vezes. E ainda acontece. Então, assim, além do autista adulto ir atrás de uma avaliação para saber por que ele sempre foi estranho, às vezes, quando nasce um filho, ele descobre que essa estranheza nada mais era do que o autismo presente. E, pessoal, eu estava também falando sobre o masking. O que é masking? Masking em inglês, mascaramento. Aqui no Brasil nós falamos camuflagem. Você está tentando se adequar socialmente com as suas respostas sociais e com o seu comportamento também. Principalmente a mulher. A mulher é mais observadora, ela tem mais essa condição de observar como ela deve se portar, quais respostas ela deve ter. O homem também tem, mas em menos frequência do que a mulher. A mulher já nasceu aprendendo a fazer isso, né? Então, assim, chega no final do dia, como é que você tá, mulher? Você tá extremamente exausta. Homem, como você está? Você está extremamente exausto. E aí, gente, não é aquela exaustão que a gente vai dormir e acorda bem. É a exaustão de sobrecarga social e sensorial. O que isso significa? Que a pessoa está exausta mentalmente, então não é um sono que vai passar, e sim quando ela voltar a se regular. Os meus pacientes que são autistas adultos, nós fazemos esse tipo de exercício. Eu passo para eles assim, vamos fazer as pausas. Não se esqueça das pausas. As pausas são importantes. Não é aquela pausa de você sair, tomar um cafezinho, conversar. Deus me livre. Aí vai, Nossa Senhora, vai sobrecarregar. É aquela pausa necessária que você faz num quarto
que não tenha nenhum estímulo, preferencialmente com baixa luminosidade, onde você não vai pensar em nada. Ah, Elisângela, mas se eu quiser fazer uma meditação, pode fazer. Mas se você quiser ficar dentro da caixinha do nada, em um ambiente totalmente nulo, você fica. Tem algumas empresas, pessoal, que já tem a sala de... Ai, como é que chama a sala? A sala de autorregulação. É uma sala simples, com sofás, sem estímulo nenhum, que a pessoa vai lá ficar um pouquinho, depois ela volta a trabalhar. Ah, Elisângela, mas na minha escola ou no meu trabalho não tem isso. Mas você pode ir no banheiro também, né? E por isso que o diagnóstico é extremamente importante. Porque o lugar onde você, autista, trabalha, ele tem que estar adaptado. Agora é lei, certo? Que tal eu fazer uma live sobre isso que eu tô falando? Quem quiser, coloca aqui, eu quero. A live sobre como se adaptar no trabalho, no dia a dia, sendo um autista. Elisângela, isso é possível? Sim, isso é possível. Comenta aqui, eu quero. Que aí eu vou fazer essa live com vocês, tá bom? Bom, e aí, o que acontece quando a pessoa tem o burnout autista? Eu acredito que vocês já ouviram falar, eu quero, pode deixar, Tamires, que eu vou fazer. Quando a pessoa, vocês já ouviram falar sobre burnout do trabalho. Quando nós falamos sobre o burnout do trabalho, significa que é aquela exaustão que se torna uma depressão muito grave, uma ansiedade, né, um transtorno de ansiedade, e aí a pessoa tem que estar totalmente ligado ao trabalho para ser um burnout. Só que o burnout autista é totalmente diferente do burnout clássico de trabalho, dos típicos, né? Porque o burnout autista, ele envolve sobrecargas. Quando a pessoa passa muito tempo se socializando, quando a pessoa passa muito tempo em um ambiente em que ela tem que camuflar a todo momento, né? Num ambiente em que ela tem que atender ao público, ao telefone. Isso traz uma sobrecarga sensorial e isso traz uma sobrecarga sensorial e social. Elisângela, mas por que o cérebro de um autista funciona dessa forma? Quanto sofrimento, meu Deus! Eu também acho muito sofrimento. Vamos lá, por que ele funciona dessa forma? Lá no momento em que você autista foi gerado, você traz genética do seu pai e da sua mãe. Então aí lá vai formar você autista ou não autista ou com traços. Que também é um outro assunto que a gente pode conversar na live. Sobre aquelas pessoas que suspeitam ser autistas, mas não estão propriamente dentro do espectro, ela tem traços. Digita aí, eu quero que eu faça essa live. Aí você põe assim, eu quero traços, para eu saber qual que você quer, tá bom? A minha amiga Elaine entrou lá, boa noite, gata. Bom, vamos voltar.
Então, aí tem o burnout autista. Burnout autista é com descanso? Nem sempre. Como faço para não ter um burnout autista? Fazendo as pausas, além das pausas, tendo uma rotina. Gente, rotina é muito importante para qualquer pessoa, mas para o autista é essencial a rotina. Ah, minha amiga lá, meu caso aí. E aí, essencial rotina. Elisângela, mas como rotina? Você ter horários fixos e lugares fixos, né? Fazer tudo rotineiramente, porque assim o cérebro se sente seguro. Elisângela, mas pode acontecer uma surpresa no meio algo inesperado no meio dessa rotina. Sim, pode acontecer, porque vivemos em um mundo e um planeta onde nada é igual todos os dias. Assim a gente espera que seja, mas não é. E o que fazer quando? Vou dar um exemplo bem específico. Você está dirigindo para ir para o seu trabalho. Aquela rua que você vira está interditada. Aí seu cérebro fala, meu Deus, recalculando rota. Você começa a entrar em desespero. Você fala, o que eu vou fazer agora? Mas aí, que está o X da questão. Por que o autista adulto tem que fazer terapia? E não é com qualquer psicólogo, com um psicólogo especialista. Porque ele vai dar repertórios para que a pessoa saia muito bem daquela situação em que causa pânico. É treinamento. Entendeu? Aí, tá lá. O que eu faço? Se a pessoa puder parar o carro, ela deve parar. Para o carro, encosta, dá sinal que vai encostar, encosta e pensa. Como é que eu posso fazer agora? Posso ir para outra rua. Virar assim, 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 aí eu paro meu carro assim. Aí a pessoa pensa em uma estratégia. Porque muitas das vezes o autista precisa de rotina porque lhe falta estratégia. A estratégia de pensar em outras possibilidades em que ele possa fazer a mesma coisa que ele ia fazer. Perfeito? Gente, me conta aí como é que tá. Eu tô indo num ritmo legal, vocês estão entendendo? Pode escrever alguma coisa que vocês querem que eu fale sobre o autismo adulto, que não esteja aqui no meu repertório, mas eu posso falar, tá? Pode ficar à vontade para escrever, tá bom? Vamos lá. E eu também quero falar uma coisa muito importante que acontece. O burnout autista, ele precisa de autorregulação para a pessoa voltar ao que era antes. Né? Muitas vezes eu peço para que a pessoa tire momentos de descanso até dias de descanso. Elisângela, como é que eu vou tirar dia de descanso? Sem um atestado? Quem faz segmento terapêutico, psiquiátrico, claro, com especialistas no assunto, né? Ela está totalmente assegurada de suas necessidades, certo? Então, assim,
Quando a gente se conhece, sabe o que está acontecendo, e aquela esquisitice perde esse nome ruim, e você sabe qual é o seu lugar, que o seu lugar é ser autista, e que existem pessoas que têm a mesma dificuldade que você. Isso não é libertador? Isso não traz um acalento? Tem gente que fala assim, não, eu tenho medo, eu tenho todo esse sintoma aí que você está falando, Elisângela, mas eu tenho medo de ir no médico e ele me laudar como autista e eu sofrer preconceito e eu ser rotulado. Só que isso aí... Creuza, eu já vou te responder, claro. Só que isso aí, pessoal, é uma coisa que acontecia anteriormente. Não, Elisângela, ainda acontece. Sim, acontece, só que em menos frequência. E outra coisa, você vai estar assegurado de seus direitos enquanto pessoa autista, que não são poucos. Se você procurar informar, você tem muitos direitos, até na carga horária reduzida de trabalho, para a pessoa não sofrer um burnout autista. E isso não significa baixa produtividade. Porque o autista, ele não para conversar no meio, não para fazer fofoca, ele hiperfoca. Então a produção dele vai ser bem maior do que a de nós típicos. Então, ele não precisa de 8 horas de trabalho para fazer a mesma coisa que a gente vai fazer, né? Pessoal, eu já vou responder as perguntas, tá bom? Já vou olhar aqui. E para quem eu ainda não falei boa noite, eu vou falar, tá? Eu vi que a Áurea me falou boa noite, entrou. A Tati, minha amiga, live maravilhosa. A Creuza também. Eu amo receber o carinho de vocês. Eu amo quando tem pessoas que querem ouvir o que eu tenho para passar, tá? Olha, vamos fazer um momento de reflexão. Na infância, você já se sentia deslocado ou deslocada? Coloque sim. Você já preferia brincar sozinho? Ou até quando você chegava numa rodinha de crianças para brincar, você não queria brincar daquilo lá que eles estavam brincando, porque você tinha uma brincadeira muito mais legal que você podia fazer sozinho. Tinha interesse muito específico, que tem crianças autistas que gostam de dinossauro. Dinossauro, né? Ou se não uma coisa específica. Robô. Robô, adoro robô. Sei que, né? E se sentia irritado com barulho. Não é tudo que queria comer. Textura tanto de comida quanto de roupa. Tinha roupa que você não punha de jeito nenhum, porque aquilo te deixava irritado, porque te incomodava. Por que eu tô perguntando isso? Porque o autismo, ele não começa na vida adulta. Ele começa desde a infância. Então, desde a infância, vocês já se sentiam diferentes. Igual minha amiga Tamir está falando, sim, né? Igual o meu amigo Héctor também falou, né? Então, assim, são coisas assim que
se a gente olhar lá atrás, a gente fala, poxa, ele estava presente ali e eu não sabia. Meus pais não sabiam. Porque assim, o autismo ele já passou por várias condições da literatura, de transtornos, né? Ele já passou por fases de ser transtorno global do desenvolvimento, ele já passou por fases da pessoa lá atrás, da pessoa ser louca, né? Então, assim, graças a Deus, os estudos avançaram, né, pessoal? Porque é um sacrilégio isso, Deus me livre, louco, né? E outra coisa também, não significa que você ser autista, você vai ter deficiência intelectual. Os maiores gênios da história, eles são autistas. Nós descobrimos recentemente que tem atrizes, atores de Hollywood que são autistas. Se não me engano, o Anthony Hopkins, né, descobriu com 70 e poucos anos que ele é autista, né? E olha o poder do masking, olha o poder da camuflagem. Ele é um brilhante ator. A Letícia Sabatella, ela é uma brilhante atriz, nossa atriz brasileira. E também, quem pôde acompanhar, depois procuram na internet uma entrevista que ela deu falando assim que ela sempre foi, a Letícia disse, né, que ela sempre foi rejeitada em alguns grupos, se sentiu muito não pertencente. E quais são, agora não falando mais sobre ela, quais são os primeiros sintomas que a gente tem quando a gente vai deprimir? É não sentir-se pertencente a grupo algum. Da ansiedade é não conseguir nos comunicar, sermos aceitos da forma como a gente é. Isso traz uma ansiedade, por isso a camuflagem. Então, tem gente que fala assim, eu tenho depressão, tenho ansiedade, então eu não sou autista. Não. O autismo, nós sabemos que em 75% das vezes ele vem em comorbidade com outros transtornos. Nós podemos desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de depressão justamente por essa sensação de não pertencimento, por essa sensação de deslocamento, de não ser adequado. Porque nós somos seres humanos, a gente vive em bando, a gente não vive sozinho. Então, assim, isso é muito triste. Se a gente for pensar, isso é muito triste. Então, é natural que a gente desenvolva depressão, ansiedade, né? E também, por o autismo ser um transtorno do desenvolvimento, também é muito fácil ter outras síndromes e outros transtornos também voltados a ele, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter síndrome de Down e ser autista. A pessoa pode ter 2 transtornos do neurodesenvolvimento juntos, TDAH e autismo, esquizofrenia e autismo, epilepsia e autismo. Então, assim, o autismo sozinho em si, às vezes é muito difícil mesmo de acontecer.
Mas assim, por isso que eu falo que mesmo se você já, eu sou adulto, já sou velho, para que eu vou procurar avaliar? Para que eu vou procurar terapia? Gente, é libertador você saber que tudo que aconteceu não foi culpa sua. Que tudo que acontece agora, você pode fazer diferente. Que a sua qualidade de vida pode melhorar. Que o seu bem-estar enquanto ser humano pode melhorar. A qualquer momento podemos fazer isso. É muito importante a gente procurar. É muito bom. Então vamos lá. Quem aqui se sente desconfortável com mudança de rotina? Digita eu. Quem aqui se sente muito inseguro quando algo diferente acontece dentro dessa rotina? De chegar a perturbar mesmo, de chegar a ser perturbador. Então, vamos desenvolver repertório para lidar com isso, mas sempre respeitando a nossa essência, né? Bom, pessoal, agora eu quero, antes de eu ler as perguntas, eu quero falar para vocês, de primeira mão, que esse ano ainda eu vou ter infoprodutos e cursos voltados à comunidade autista. Os cursos são cursos sobre autismo voltados para a família e voltados para o autista também. Porque nós sabemos que a família exerce um papel muito importante no bem-estar do autista e também a família se sobrecarrega muito por cuidar de uma pessoa em que ela é diferente, neurodivergente, né? Então, é um prazer falar isso para vocês, que o meu curso, que eu vou lançar agora esse ano ainda, vai ser presencial e vai contar com 3 módulos. E também, eu estou muito empolgada. E também, Elisângela, o que é infoproduto? É um produto que o profissional faz, que ele é vendido virtualmente pela internet, né? Então aí eu vou ter alguns produtos ou jogos ou e-book voltado para a comunidade autista, para os professores que trabalham com autista, para quem é mãe, para quem é pai e para quem é autista, tá? Então, assim, são novidades que eu estou falando para vocês, que vai ser lançado. E como vocês estão aqui junto comigo, eu quero dar um bônus para vocês. Eu quero presentear vocês com um desses 3 lançamentos que eu vou fazer: curso, e-book e jogo. Curso, e-book e jogo. Então, eu vou dar tchararã, a surpresa de hoje. Eu vou dar um ingresso para o meu curso absolutamente free, absolutamente gratuito. Vou dar um jogo e vou dar um e-book. E-book, para quem não sabe, é livro virtual,
tá? Falando sobre autismo, claro, que é a parte que eu domino. Então, Elisângela, como é que você vai fazer esse sorteio? Eu quero. Para quem teve na live passada, eu tirei uma foto, não, desculpa, eu fiz uma pose, vocês tiraram um print e colocaram na rede social de vocês me marcando Psicoelis. E aí quem tinha feito isso, eu presenteava. Foi um bônus lá atrás, né? Que eram outras coisas. Agora vai ser isso, tá? E eu acho que eu já cheguei num momento bom da live em que eu posso já fazer uma pose aqui para vocês tirarem foto, postar no Instagram de vocês me marcando Psicoelis, que aí eu vou receber e já vou entrar em contato, tá bom? Dizendo sobre o sorteio, né? Se tiver 3 pessoas, vai ser para essas 3 pessoas. Se tiver mais pessoas, eu vou ter que sortear, tá bom? Então vamos lá, em 3, 2, 1. Certinho? Então tá, vamos lá. Simbora pra frente, gente. Vamos lá, agora eu quero ler vocês. Quem quiser me mandando pergunta já pode mandar. Deixa eu descer aqui. Live. Ó, a Elaine falou, entrei atrasada na live, talvez você já tenha dito, mas gostaria de saber quais são os sinais de autismo em adultos. Certo? Eu já falei, mas eu falo de novo. Aqui vocês que mandam. Ó, interesses restritos e repetitivos. A pessoa é capaz de falar sobre o que ela gosta, sobre o que ela tem hiperfoco, durante horas a fio, sem ter uma conversa interativa, de que eu falo, você responde. Não. Alguns autistas adultos, Elaine, conseguem fazer a camuflagem, né? Que é... Ai, eu chutei aqui, gente, desculpa. Fazer... Ai, até desligou. Gente, eu chutei aqui. Vou ligar a luz de novo, peraí. Live da Elisângela, se não tiver nenhum acidente, não é a live da Elisângela. Eu fiquei torta, mas tá tudo bem. Então, isso, né? Aí as pessoas que já conseguem fazer camuflagem, elas ficam exaustas, mas ela consegue falar, né? Consegue falar assim, de uma maneira mais social, não ficar dando tiro de palavras, né? Interesses restritos e repetitivos, dificuldades, Elaine, na comunicação e na interação social, quer dizer, dificuldade de iniciar uma conversa, dificuldade de manter uma conversa, porque o interesse dela é apenas em comunicar o que é necessário. O bater o papo social, para ela, é complicado, é difícil, né? E também, esses prejuízos serem acompanhados desde a infância. Elisângela, por que você sempre frisa isso? Porque você nasceu autista, você não se tornou autista. Esses prejuízos que você tem hoje, que você observa hoje, desde criança você tinha. Então, Elaine, é propriamente isso, né?
É o que a gente fala sobre tríade. Interação, comunicação social, interesses restritos e repetitivos. Necessidade de rotina e déficit. Déficit nas sobrecargas, né? Porque o cérebro autista, como ele tem esse déficit, né, na socialização, ele aguenta pouco, ele tem que descansar. Não é aquele descanso de dormir, é o descanso de estímulos, né? Que o descanso de dormir é aquele descanso físico. Nossa, passei o dia inteiro andando, correndo de um lado para o outro, eu preciso descansar. Ou se não fiz muito exercício físico, preciso descansar. Não é esse descanso, é o descanso de estímulos, certo? Ai, deixa eu mexer aqui. Áurea, entrei agora e nem dei boa noite. Você já é de casa, menina, não precisa não. A Creuza perguntou: o que é uma pessoa literal? Tá? Uma pessoa literal é aquela que ela leva tudo ao pé da letra. Elisângela, mas como assim? É aquele exemplo que a gente dá com criança, mas com um adulto funciona diferente, né? Eu vou dar um de criança. Você chega para a criança autista e fala: tá chovendo canivete. Vai entrar em desespero, fala: Deus que me livre, eu não posso nem sair lá fora, senão vou receber uma canivetada, uma facada. Ele não compreende essa literalidade, que são os... Tem um termo em português que a gente usa, metáforas, lembrei. Meu professor de português deve estar muito satisfeito numa hora dessa. Metáfora, não entende as metáforas, que eu não quis dizer que estava chovendo o canivete faca. Eu quis dizer que estava chovendo muito, estava chovendo forte. Aí eu usei o termo canivete. Agora, em adultos, aí geralmente o adulto autista fala: eu entendi, mas assim, entendeu de tanto que foi usado, então foi aprendido, não foi entendido, né? Falou assim, ó: nossa, fulano deu bolo na ciclana ontem, não foi. Aí o autista vai pensar assim: nossa, que beleza, também quero bolo. Foi aniversário da ciclana, por isso que ela ganhou um bolo? Ah, acertei, foi aniversário da ciclana, por isso que ganhou um bolo. Não. Dar bolo é quando a pessoa marca um encontro com alguém e não vai. Marca um compromisso com alguém e não vai. Sério? É isso então? Nossa Senhora. Né? Assim, eu tô dizendo termos assim que a gente pode falar, assim, também tem o sarcasmo. O sarcasmo é uma linguagem muito complicada, né? É uma linguagem complicada. Você fala assim, eu adoro você. Você vai ler no meu rosto que eu não tô sendo verdadeira. Aí se você fala isso para um autista, ele vai ter uma certa dificuldade de ler a sua expressão. Até o adulto. Nossa, eu adoro. Também
eu assistia muito uma série que chamava Big Bang Theory, são os gênios da NASA que eles moram juntos, né? E tem um que é muito autista, não é muito, desculpa, gente. Tem um assim que ele é autista e ele apresenta muitos sinais, muito frequentemente, né? E aí ele arrumou uma namorada. E por muito tempo ele não queria ser tocado por essa namorada, porque os abraços, os beijos incomodavam ele. Mas ele queria ter a namorada porque ele gostava da presença da moça, porque a moça também era um gênio, eles conseguiam conversar muito. Quem já assistiu lembra, sabe? Né? Então aí teve um dia que ela falou assim: vamos no aniversário de 90 anos da minha vozinha comigo? Eu sei que é chato, mas vai para me fazer companhia. Ah, tá. Pra te fazer companhia, vou. Aí no meio do caminho ele começa: mas ó, tal hora tem o jogo do fulano de tal, eu quero assistir pela TV, porque ele vai ganhar, não sei o que, porque o hiperfoco dele era um jogo de basquete, né? Aí por fim ela fica tão incomodada que ela fala assim: não precisa ir não. Ele jura! Só que aí ela queria que ele falasse assim: não, eu vou, né? Não sei o quê. Mas aí ele falou assim: jura? Então tá bom, ó. Se a velhinha não cuspir no bolo soprano, traz um pedaço pra mim, por favor. Então tchau. E desceu do carro. Então, assim, isso pode acontecer, né? Deixa eu ver mais aqui. Ai. Deixa eu ver. Ananda. Ai, Deus. Eu puxei um outro negócio aqui. Ai. Olha só que legal. Pode entrar, Fran. Tá conseguindo? Oi, Fran. Ai, eu acho que ele errou. Ai, vamos voltar aqui. A Creuza falou. Né, gente, só para gente falar aqui, o meu irmão, ele tinha mandado uma solicitação para participar, mas eu acho que ele errou o botão. Eu pensei que ele queria falar alguma coisa voltada ao autismo, porque ele é médico. Mas então não. Então, ele errou, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer que eu fale sobre mais alguma outra coisa? Olha só, muita gente entrando, que legal. Eu acho que eu vou falar para vocês um pouco sobre as crises que um autista pode ter. Eu não estou vendo aqui, pessoal, se vocês puderem me informar, por favor, há quanto tempo faz que eu estou fazendo a live? Se vocês puderem me falar, porque eu não consigo ver daqui como é que eu estou fazendo aqui, tá? Olha, então, um assunto importante sobre autismo. Elisângela, um autista adulto tem crises de sobrecarga? Sim, com certeza, tem sim. É igual da criança? Não. Se for um adulto de nível 1 de suporte,
Não é igual, é diferente. Então, assim, primeiro eu quero falar sobre níveis de suporte. Nível de suporte um, 2 e 3, dentro do espectro do autismo. O nível um, necessariamente, obrigatoriamente, não pode haver deficiência intelectual. Por isso que a gente fala sobre os diagnósticos tardios, porque não teve a deficiência intelectual, certo? Nível 2 de suporte é aquele que precisa, para fazer as atividades de vida diária e convivência social, ele precisa de uma atenção maior do adulto, seja para a rotina, para as atividades de vida diária e até para a aprendizagem. Nível 3 é aquele que depende, na maioria das vezes, ou até totalmente, da supervisão de um adulto para toda a sua rotina, para todas as suas funções executivas, certo? E como nós falamos sobre as crises. Eu vou ler aqui da Creuza, tá? Eu já falo da crise. Minha filha tem muita crise na escola. É tudo muito estranho. Tem alteração no processamento auditivo central, PAC. E se incomoda muito com o barulho. Creuza, ela usa o abafador de ruídos? Se ela não usar, tenta o abafador de ruídos. É uma ótima. Por quê? O autista, dependendo do que ele é hipersensível ou hipossensível, ele vai poder usar manejos de objetos em que ele pode ter uma. Ah lá, assim, ela usa, né? Então, assim, ela vai usar o abafador na maior parte do tempo, né? E assim, logicamente, cada autista é diferente. A sua filha faz um segmento, né, terapêutico, então eu acredito que a terapeuta ocupacional, juntamente com a psicóloga, com a fonoaudióloga, lançou para ela todo um planejamento terapêutico, né? Então, assim, é muito importante que ela não esqueça os acessórios que ela vai levar na escola. Por exemplo, tem crianças que têm crianças, até adultos, que têm necessidade de morder, roendo unha, assim, e até faz machucado, até machuca, né? Então, assim, se a pessoa tiver um mordedor, vai ajudar, vai auxiliar, né? Gente, tem tanta coisa no mercado até para dormir. Tem o lençol sensorial, que é aquele que não gruda na pele, que desliza, parecendo um cetim. E tem o cobertor ponderado. O cobertor ponderado, ele pesa uns 5 quilos. Porque quando você tem algo pesado sobre você à noite, quando você vai dormir, isso simula um abraço. Então, traz calma, tranquilidade e segurança na hora de dormir. E também tem alguns tecidos feitos para a comunidade autista não se sentirem incomodadas e irritadas com aquilo lá. E também a gente tem que ter, eu sempre falo isso para os meus pacientes que são autistas, que já são adultos, dele ter um objeto regulador dentro da bolsa ou da mochila,
que seria esse objeto regulador? O spinning, ou cubo mágico, e também aquelas bolinhas de apertar que parece um siliconezinho, sabe? Fica apertando assim, porque a pessoa tem que extravasar, ela tem que se regular, né? E cada autista tem o seu objeto regulador. Eu creio, você que tem uma filha na escola, tem professores que têm a cesta reguladora ou a caixa reguladora, que lá dentro da caixa tem os objetos de predileção daquela criança autista. Que aí, quando ela se desregula, ela vai lá para o cantinho e pega, né? Aí, para o autista adulto, isso. E eu também peço de 5 em 5 minutos, não, perdão, de meia em meia hora, a pessoa ir lá se regular. Porque senão pode acontecer as crises, que podem ser meltdown ou shutdown. São dois termos em inglês. Derreter e desligar, né? Um adulto com shutdown significa aquele adulto que está tendo crises de sobrecarga sensorial, social muito fortes e constantes, se torna abusivo para o cérebro já não tem mais condições de mantê-lo trabalhando, porque o cérebro, morfologicamente, ele é diferente, na formação cerebral, tem aquelas falhas de córtex que se fala da socialização e comportamentos, né? Então, são falhos. E aí, o que acontece? Ele vai indo até ele chegar à exaustão. E aí chega uma hora que o cérebro, por não ter mais, vamos dizer assim, por não ter mais a glicose para alimentar esse cérebro, não ter mais as conexões para alimentar esse cérebro, prefere desligar ele para mantê-lo vivo. Então, assim, a pessoa não chega a desmaiar, de fato, mas ela fica paralisada. Ela vê tudo o que está acontecendo ao redor dela, mas ela passa a não responder e corresponder mais nada. E a pessoa entra em pânico, né? Mas ela nem consegue demonstrar isso, porque o cérebro dela sofreu um apagão. Vamos economizar energia, igual o celular. Você usa o celular e não põe para carregar. O que faz? Tela fica preta. Economiza energia. E aí faz. Que horrível, né? E depois a pessoa demora dias e dias para se regular novamente. E quem não sabe disso vai parar no hospital. Já teve casos de adultos autistas com essa crise de shutdown, parar no hospital, pensando que está tendo crise de catatonia ou tendo um AVC. E é puramente químico, puramente do cérebro. Agora, um adulto com meltdown, ele fica extremamente irritado. É o que as crianças mais têm, de irritação e agressividade. Fica extremamente irritado, agressivo. Ele agride, mas ele não quer agredir. Ele não domina mais o corpo dele, porque ele está em crise. Então, assim, é chute, pontapé para tudo quanto é lado e é autoagressão também,
e ele não consegue se conter, né? E precisa de um manejo muito grande, né? Da família, quem está em volta, né? E é muito ruim. E o autista sente a dor física e sente a dor psicológica também de não conseguir se regular, de não conseguir ser o próprio dono do comportamento dele. Isso é muito triste. Outra coisa, Elisângela, você tinha falado de glicose no cérebro, está faltando glicose. Gente, autista não pode passar mais de 2 horas sem comer nada. Família, autista, adulto, come. Por quê? Come nem que se for uma fruta, uma bolachinha, alguma coisa. Porque já foi comprovado cientificamente que o cérebro neuroatípico ele gasta 3 vezes mais de glicose para funcionar do que um cérebro típico. Então, isso significa que para você viver funcionando o seu cérebro com qualidade, você não pode fazer um jejum prolongado. Então, você tem que se cuidar. Água. Tem autista que tem dificuldade de autorregulação fisiológica, de saber se está com fome, se está com sede, se está com frio, e acaba desidratando. Uma desidratação num autista é muito pior do que numa pessoa típica. Beba água. Coloca o celular para despertar, para você beber água. Agora tem muito aplicativo, gente. Vai no Play Store, digita lá o que você quer, que tem aplicativo. Tem um aplicativo de beber água. E também tem temporizador no celular que faz você que lá desperta o momento que você tem que fazer a pausa do trabalho, o momento que você tem que comer e o momento que você tem que beber água, tudo certinho, né? Ah, mas que chatice. Gente, se você quer qualidade de vida, se você quer ter uma vida legal, uma vida boa, você tem que fazer isso, né? E Deus não mandou só carinha bonita para vocês, não. Deus mandou uns deveres aí que tem que seguir ao pé da letra, né? Eu falo para as mamães e falo também para os autistas adultos, né? Tem que fazer isso. Vamos lá. Perguntas. A Lacreusa falou que ela se regula no choro, tadinha. Mas, assim, seria bom reconhecer todos os sinais para que ela não entre numa crise. Né? Isso aí só a terapia ABA pode fazer por ela. Oi, Amanda. Entrou. Tá. Pessoal, mais alguma pergunta sobre o autismo nos adultos? Eu falei, vamos recordar, tá? Eu falei sobre os sinais e sintomas de um autista adulto com diagnóstico tardio. Também falamos sobre os sinais e sintomas para você observar se você é um autista adulto. E também já falei como observar também se você está tendo uma crise e quais tipos de crise os autistas podem ter, sejam eles crianças ou adultos, né? Só que aí cada fase da vida é um tipo de crise diferente que ele vai ter. Mas as crises vão ser sempre de fundo de sobrecarga social e sensorial, e também as crises vão ser de desligamento do cérebro ou de melt,
derreteram. E vai aquela irritabilidade toda, né? Então, volto a repetir. Por que que a terapia em psicologia, agora falando sobre a parte que eu entendo de psicologia, é importante, seja em qualquer fase do autismo, principalmente no autismo adulto. Por que que é importante? Para você se libertar de estigmas que você tem, que você não reconhecia, que você não conseguia se reconhecer, e agora você reconhece. E lembrando que você, autista adulto, que é casado, que tem uma família, você é responsável pelo bem-estar seu e da sua família. Então, geralmente, quem está ao lado de uma pessoa que é autista, ela tem também o sofrimento, porque não é fácil conviver com algumas dificuldades que aquele adulto tem. Então, quanto mais repertório, que a terapia em psicologia traz para você? Repertório. Traz para você um leque de possibilidades para que você saia daquele pensamento confuso e consiga caminhar, consiga ultrapassar seu obstáculo. Isso é libertador, isso é impressionante. Isso é bom demais, não é verdade? Ó, a Creuza falou. Meu marido descobriu tardio. Quando ele não consegue resolver alguma coisa, ele fica muito nervoso e precisa parar. Isso é uma regulação? Sim, perfeito. Ele precisa parar, ele está tentando se regular. E ele, quando ele para, ele consegue se concentrar para procurar novas soluções, para procurar novas saídas. Então, assim, é um caráter de proteção dele e de proteção da família também, né? Porque aí, se ele fica muito nervoso, ele acaba atingindo. Eu não digo atingindo de soco, pontapé, não. De falar coisa ruim, desnecessária, né? Então é bom ele parar, ficar sozinho um tempo para saber o que, que ele vai fazer, não é? Pois é isso. Daniela, minha amiga, entrou. Boa noite, minha querida. Bom, pessoal, me diga, vocês gostaram da novidade que eu falei para vocês, que agora eu terei cursos em infoprodutos? Vocês gostaram? Quem gostou, deixa uns coraçãozinhos, alguma coisa, para eu saber se eu tenho uma comunidade que está alegre em receber isso. Ah, obrigada. Então, gente, eu vou dar uma segunda. Agora a gente já está terminando, tá? Quem tiver alguma perguntinha, escreve, já escreve para mim. E quem tiver também interesse em outras lives, manda o tema aqui para Elisângela sobre neurodivergência, que a Elisângela vai atrás. Né? E hoje também a gente conversou de alguns temas que a gente pode fazer uma próxima live, né? E estou aberta a outros temas também, tá? Para quem não sabe, eu vou, ainda esse ano, colocar um curso sobre autismo voltado para autistas e familiares e professores, tá? Esse é um. O outro, eu vou lançar um e-book falando sobre autismo também,
E também, em terceiro lugar, jogos. Interessante, que jogos são esses? Jogos para a comunidade atípica. Então vamos lá. Se vocês querem participar do sorteio, eu vou fazer novamente a posição do verão. E aí vocês dá um print na tela, põe nos stories de vocês, marcando Psicoelis, me marcando no Instagram, que aí eu vou ver, vou entrar em contato com vocês para vocês ganharem um ingresso para o curso, ou um e-book, ou um jogo. Vamos lá em 3, 2, 1. Aí. Bom, vou me despedindo de vocês, dizendo assim que sempre um prazer estar aqui levando psicoeducação, que ela liberta, traz qualidade de vida, traz bem-estar, consequentemente traz felicidade, que é o ponto principal do meu trabalho enquanto psicóloga, trazer felicidade. Vamos todo mundo ser feliz, ter uma flexibilização cognitiva através das terapias, regulação emocional, organização de rotina e estratégias práticas para que isso aconteça, tá? Muito obrigada, sempre ajudando. Ah, Creuza, você é uma querida. Gente, eu quero terminar com uma frase muito bonita que eu vi, que o autismo é uma forma diferente de funcionamento neurológico. Com orientação adequada, é possível desenvolver qualidade de vida. Então, o que era triste anteriormente, hoje não é mais. Porque hoje nós sabemos como driblar as nossas dificuldades. E nós sabemos também que tem sempre uma pessoa, um profissional qualificado que nunca vai nos deixar sozinho. Para quem mora aqui em Tuberava, eu tenho um grupo terapêutico de famílias atípicas. E é um grupo totalmente gratuito, que eu vou voluntariamente, quinzenalmente, nas segundas-feiras, e levo conhecimento, levo acolhimento e levo amor. Porque quando a gente tem muito, a gente transborda e quer dividir. Então, eu quero dividir todo o meu conhecimento, toda a minha paixão que eu tenho no que faço, para vocês, tá? O grupo, depois eu vou deixar o endereço do Recriança aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E também eu quero que, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, me mande. Se vocês estiverem precisando de algo sobre literatura, sobre conhecimento, podem me mandar mensagem, que eu vou estar sempre disponível. Tá bom? Parabéns, Elisângela, Elisete. Fiquei encantada. Ai, a Jaqueline, parabéns, você é uma pessoa e profissional maravilhosa. E você também, minha linda. Saudades de você, de trabalhar com você. Eu sempre tive muito rodeada de pessoas maravilhosas. Eu acho que é por isso que
Eu dou isso em volta. Eu dou isso de volta. Desculpa. Bom, gente, o Fran. Fran é meu irmão. Parabéns pela iniciativa. É muito bonito o seu trabalho. Obrigado, irmão. O seu também é muito essencial. Um beijo. Ah, eu sei, é a Raquel. Beijo, amiga. Beijo. Gente, vocês têm alguma coisa para me dizer agora? Não? Então, ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live. Se Deus quiser, não vai demorar mais 2 meses de novo, tá bom? Você é uma excelente profissional, uma grande amiga. Ô, minha amiga, você não sabe o tanto de falta que você me faz. A Dani, parabéns. Parabéns, Li. Ah, que gostoso receber isso de vocês, viu? Lindas. Meus amigos, muito obrigada por estarem comigo nessa noite. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.